Bem-vindo para a aula complementar da Wikitech PHP e nesta aula vamos abordar como implementar a parte de cancelar pagamento. Então, vamos ver agora na prática. Para começar esta aula complementar da Wikitech PHP, sendo a aula que será implementado como cancelar uma compra, eu peguei o código-fonte da aula anterior. Temos o listar produto, em seguida visualizar, em seguida realizar a compra e também no administrativo, é claro, ainda não tem a parte do login e senha, no entanto começamos a implementar um administrativo e nesse administrativo temos o listar pagamento. Atualmente estou listando um único pagamento, os outros eu excluí, por isso quando vocês baixarem o código-fonte vai ter o backup do banco de dados. Vocês restauram o backup do banco de dados. No gerenciador de banco de dados, eu estou utilizando o phpMyAdmin, que vem como padrão no AMP Server, com o banco de dados importado. Eu venho na parte do pagamento e lembram que para eu poder realizar uma compra, o ID de referência deve ser único. Eu já utilizei o 2, 3, 4, 5, eu já utilizei. Acho que eu utilizei até 20 e alguma coisa. Então, eu venho aqui em operações e coloco que o próximo será a partir do 30. Executar, portanto, a próxima compra será 30. E este ID 30 eu não utilizei ainda. Vamos testar se realmente é isso. Preencho o formulário, nome, em seguida último nome, CPF, depois o telefone, coloco o telefone do PicPay e em seguida o e-mail. Também coloco o e-mail do PicPay de teste. Clico em enviar, eu tente novamente. Por que eu tente novamente? Porque agora eu preciso alterar as credenciais. Então, aqui no config, neste arquivo config, você precisa colocar o seu token, em seguida o token seller, sendo esse token aqui da parte inferior. E, além disso, você também precisa alterar as credenciais do banco de dados. Aqui em conexão, na aula anterior eu apresentei como utilizar a Ambler. Então é importante que você coloque as credenciais do seu banco de dados local. Eu já alterei para o banco de dados local, só falta em relação ao token. Então eu copio o token, colo o token e também o token seller. Substituí os tokens, agora sim eu posso tentar. Vamos ver se eu consigo realizar a compra. Clico em enviar, agora sim realizou a compra, apresentou o QR Code para poder o usuário escanear e realizar o pagamento. Venho no administrativo, atualizo, agora eu tenho a compra 31. A compra 30 anterior, ele não conseguiu realizar a conexão com o PicPay. Caso eu tente verificar o status, vamos ver. Tente novamente, eu não consigo porque esta compra não foi realizada no PicPay, somente salva no banco de dados, está como iniciada. Agora essa não, 31 refere-se a esta compra. Vamos ver se eu consigo recuperar o status da compra, atualmente está aqui como iniciado, mas o PicPay irá retornar como criado. Clico em status, ok, status da compra alterado com sucesso, está como criado, mas eu quero agora poder cancelar esta compra. Caso eu venha aqui na documentação, solicitar cancelamento, e aqui no solicitar cancelamento, é importante você ler aqui em relação ao cancelar a compra, você tem dois formatos. Se foi pago, caso o usuário já tenha realizado o pagamento, precisa enviar o ID de autorização. Se ainda não foi pago, não precisa enviar este ID. Então, são dois modelos. É claro, será implementado na mesma página, mas quando já foi pago, você precisa ter este ID de autorização. Vamos testar então, implementar agora. Venho no administrativo e dentro desse diretório crio um arquivo, dou um Ctrl N, será um arquivo do tipo PHP. Next refere-se ao cancelar, então coloco cancelar pagamento. Extensão PHP o NetBeans já atribuiu, finish para criar o arquivo e simplesmente coloco a palavra echo ou a frase cancelar o pagamento, porque eu quero verificar se realmente eu estou conseguindo acessar. E para acessar eu faço o seguinte, eu crio um link, um botão neste local, que refere-se ao nosso
listar pagamento. Abro o listar pagamento, coloco ele por primeiro, em seguida eu preciso criar um link aqui na parte inferior. Eu coloquei tudo em um eco, vamos separar para ser mais fácil de compreender. Então, vou ter um eco para imprimir alguma coisa, mais uma vez, e terceira vez. Por que 3 vezes? Na parte inferior, o último vai ser fechar o TD. Abro o TD, sendo uma célula da tabela, e finalizo a célula. Em seguida, tenho o href, este primeiro link refere-se ao status do pagamento. Agora vou ter mais um link que refere-se ao cancelar. Então, o cancelar vai redirecionar para esta página, inclusive eu posso copiar a página, o nome do arquivo para não ter erro, referente ao cancelar pagamento. Estou enviando o ID da compra que eu quero cancelar e em seguida altero a palavra cancelar. Ao invés de status é cancelar. Primary, que é azul, eu quero que seja vermelho. Coloco danger, vamos ver como que está ficando, atualizo e tenho cancelar. Somente eles estão grudados, então eu dou um espaço para ter um espaço entre os dois botões. Melhorou. Clico agora no cancelar, vamos ver cancelar pagamento. Eu estou enviando o ID, então este ID eu quero receber como parâmetro no cancelar. Então, para receber, eu utilizo o filter underline input, está vindo pela URL, então é input get, o nome da variável é ID e é um inteiro, então posso forçar filter sanitize number int, para que seja um inteiro, e atribuo para uma variável, então vai ser a nossa referência ID, essa variável que eu estou utilizando. E em seguida eu verifico se for diferente de empty, caso essa variável possua valor, acessa este if, agora se não, acessa este else. Quando acessar este if echo, eu posso imprimir ID de referência, em seguida coloco a variável que possui o valor e também uma quebra de linha. E na parte inferior eu posso fazer o redirecionamento, assim como eu tenho no status, lembro no status, notificação de status, não é pagamento status. Eu tenho a mensagem de erro e o redirecionamento, a mesma coisa eu implemento aqui. Então vai ter a mensagem de erro, vocês provavelmente já colocaram esse comentário e aqui realizar o redirecionamento. Então, redirecionar o usuário e vai redirecionar para o listar. Erro, selecione um pagamento correto. Testar se realmente vai funcionar. Recebeu o ID, imprimiu o ID, acessou o if. Quando não vier o ID, deve redirecionar para o listar. Correto, redirecionou para o listar, somente ele não apresentou a mensagem de erro, porque faltou iniciar a sessão. Session underline start para iniciar a sessão. Iniciar sessão é a primeira instrução da página e também coloco o B underline start para limpar o buffer de saída para não dar erro em relação ao redirecionamento quando estiver utilizando uma hospedagem limitada. Retorno para esse endereço, primeiro eu acesso com o ID. Ok, acessou o hífen, não envio o ID, erro, selecione um pagamento. O usuário precisa selecionar um pagamento para poder tentar cancelar. Mantenho na página cancelar e neste hífen eu começo a implementar. Eu preciso agora pesquisar o status. Por que eu preciso pesquisar o status? Vamos imaginar o seguinte. Atualmente, ele está com status, eu retorno aqui, com status iniciado. Ou pode ser melhor, pago. Está com status pago, mas aqui não está como status pago, somente como criado. Porque o PicPay tentou enviar a notificação para o servidor, para este servidor, mas não conseguiu obter sucesso. Ao não obter sucesso, não alterou aqui para o status pago. Caso eu clique em cancelar, ele não vai ter aqui no relatório que já foi pago no passado. Eu sei que vai ter relatório no PicPay,
mas eu quero ter relatório no meu administrativo. Por isso, eu quero pesquisar primeiro o status atual e para pesquisar o status, vocês já sabem, eu utilizo esse pagamento status. A implementação. Inicio o curly, faço a requisição, resposta, SSL, o header, em seguida fazer a requisição, eu já tenho os dados, em seguida fechar a conexão, é exatamente isso que eu preciso. Mas ao invés de eu copiar daqui e colar neste cancelar pagamento, ao invés de eu colocar neste if, eu vou criar um novo arquivo com função, então eu posso colar aqui. Mas para reduzir o código, será criado uma função. Para criar uma função, eu dou um Ctrl N, então eu crio um arquivo que vai ter as funções. Posso colocar somente com o nome de função mesmo, extensão PHP ou NetBeans atribuiu. Agora eu criei este arquivo, posso dar um eco, em seguida funções. Tentar carregar este arquivo, vamos ver se eu vou conseguir carregar este arquivo. No cancelar pagamento, eu coloco include para incluir, eu quero incluir o arquivo, dou um Ctrl espaço, eu tenho o arquivo funções. Confirmar se realmente vai incluir corretamente, clico em cancelar, incluiu o arquivo funções. O arquivo funções só tem o eco, mas eu quero criar uma função. Para criar função, utilizo a palavra reservada, em seguida o nome da função. Então, refere-se ao mesmo nome do arquivo anterior. Então, refere-se ao pagamento status. Já é o suficiente este nome. E abro chave, fecho a chave, internamente coloco eco acessou a função, só para ter certeza que eu estou carregando a função corretamente. Então, esta função, agora eu posso instanciar, chamar neste arquivo cancelar, depois de ter incluído o arquivo. Primeiro eu incluo o arquivo, depois eu chamo a função. Começo a digitar, ele vai apresentar, o NetBeans vai apresentar que eu tenho esta função. Estou simplesmente chamando a função, então ele deve executar a instrução que está internamente. Acessou a função, correto. Mas esta função aqui agora vai receber como referência um ID. Então vai ser referência ID, acessou a função, ao invés de acessou a função, eu coloco ID de referência, em seguida o valor. Então, se eu estou recebendo o valor aqui, eu preciso enviar como parâmetro na parte que eu estou chamando a função. Vamos ver novamente. Apago e chamo a função. Ao tentar chamar, observem que ele está indicando que eu preciso passar como parâmetro referência. Então, eu passo o valor que está dentro desta variável. Inclusive, é o mesmo nome. Então, eu posso testar para verificar se eu estou chamando a função corretamente, estou passando como parâmetro, recebendo aqui o valor como parâmetro e simplesmente imprimindo. Atualizar, correto. ID de referência. A função está recebendo o ID. Então, este ID que eu estou recebendo, posso utilizar. Venho aqui no status pagamento, pego a parte para iniciar o curly, enviar a URL que deve ser utilizada, parâmetro de resposta, o SSL, enviar o header, realizar a requisição, fechar a conexão, ler o valor e dar um var_dump. Tudo isso eu copio e coloco dentro desta função. E simplesmente dou um var_dump para ver se realmente está funcionando. Se eu estou recebendo o ID, pesquisando no PicPay, e em seguida dando um var_dump. Retorno no navegador, simplesmente dou um Enter, vamos ver. Ok, ele conseguiu fazer a requisição, não conseguiu. Por quê? Token inválido, ele não possui o token. Eu preciso agora obter o token. E o token está onde? Está no arquivo config, então eu preciso incluir. Include, eu quero incluir qual arquivo, então eu dou um Ctrl espaço, eu subo um diretório, em seguida eu incluo o arquivo config. E aqui no cancelar pagamento, ou eu posso incluir no cancelar pagamento. Então, melhor eu incluo aqui no cancelar pagamento. Vamos ver se realmente vai funcionar. Incluindo aqui no cancelar pagamento, atualizo. Ok,
retornou compra 31, está com status criado. Então, significa que eu já tenho o status, estou obtendo o status. Ao invés de eu dar um var_dump neste local, eu dou um return para retornar o valor. Return retorna o valor que estiver dentro desta variável, e o que eu retornar, o que esta função retornar, após ter chamado a função, eu atribuo o valor que esta função retornar para esta variável. Agora eu dou um var_dump para confirmar se realmente eu estou recebendo neste local. Retorno no navegador, simplesmente atualizo var_dump no arquivo cancelar pagamento, linha 14. Linha 14 sendo no arquivo cancelar pagamento. Estou recebendo corretamente. Agora sim eu posso tentar realizar o cancelamento. Para cancelar, isso eu retorno na documentação. Preciso utilizar o curly, em seguida eu preciso indicar o post. E quando a compra já foi paga, eu preciso enviar o ID de autorização. Quando não foi paga, não preciso enviar o ID de autorização. Então, vamos começar primeiro com o curly. Eu preciso iniciar o curly, eu pego o que já implementamos anteriormente, inicio o curly, em seguida eu preciso a URL de requisição, pego a URL, e para cancelar eu preciso enviar o ID de referência, é isso mesmo? Preciso enviar o ID de referência e em seguida acessar o cancelar. É exatamente isso. Então, altero aqui para cancelar, não é mais o status. Depois eu preciso passar o parâmetro de resposta e também indicar se vou utilizar o SSL ou não. Essas duas instruções eu colo. E o próximo passo é indicar que eu quero enviar os dados através de um post, então uma requisição post. Para indicar que será uma requisição post, então eu coloco aqui um comentário, informar que a requisição será através do método post. Então, para isso, utilizo curly underline set top, primeiro o curly, depois a opção. E na opção eu utilizo curly opt, que refere-se ao post. Então, coloco post, temos aqui a opção, e eu quero enviar true, que eu quero utilizar o post. Será através do método post. É através do método post? Sim, então true. E em seguida eu preciso enviar os dados de autorização. Então, em relação aos dados de autorização, eu somente envio esse dado quando a compra já foi paga. E qual é a diferença? Então, quando não foi paga, somente retorna o referência ID e o status. Agora, eu quero pegar uma compra que já está com o pagamento realizado, vou ver referente à última aula. Na última aula já temos uma compra realizada. Eu não lembro exatamente qual ID, mas vou colocar aqui no 30, ao invés de ser este ID, vou dar uma olhada qual foi o último ID que eu utilizei, que eu realizei o pagamento. Eu tenho uma compra com status pago, sendo com ID 100. Essa compra não foi realizada durante as aulas, é um pagamento off que eu realizei o teste. Então, caso eu clique aqui em status, ele vai indicar status da compra alterado com sucesso, está pago. Caso eu clique aqui no cancelar, vamos ver o que vai ocorrer aqui no cancelar. Ele tentou cancelar? Será? Eu esqueci de retirar aqui essa parte, mas ele não realizou o cancelamento. Vamos comentar para ele não cancelar. Eu acredito que ele não tenha cancelado, porque o que importa é no var_dump o que eu quero apresentar para vocês. Vamos ver o resultado neste 100 aqui. Observe, na compra que foi paga, ele tem o ID de autorização. Então, aqui eu tenho este ID de autorização quando a compra é paga. Compra é paga, o PicPay retorna o ID de autorização. Quando não é paga, somente criada, vamos ver aqui no cancelar, cliquei no cancelar, somente tem o ID de referência, eu não tenho o ID de autorização. Então, conforme está aqui na documentação, quando foi pago, eu preciso enviar o ID de autorização. Quando não foi pago,
eu não preciso enviar o ID da autorização. Então, isso que eu queria apresentar para vocês. Então, eu peguei uma compra que eu realizei o pagamento, só para apresentar para vocês a diferença. Agora sim, posso continuar nessa parte. Então, eu preciso apresentar o seguinte. Então, eu dou um Ctrl Z, porque eu quero esta posição, ID da autorização. Agora sim, posso retirar o comentário que eu voltei novamente. Então, quando existir, eu verifico se e set, se existir na resposta que o PicPay retornar, então ele acessa este if. Eu já estou obtendo a resposta? Estou. A resposta está onde? Está em Date Result. Então, aqui em Date Result, eu quero a posição. Qual é a posição? Sendo ID de autorização. Pego este ID. Caso exista esta posição, acessa este if. Então, significa echo compra paga. Quer dizer que a compra já está paga, eu preciso enviar o ID da autorização. Agora, se não, else compra não paga. Vamos ver se realmente vai funcionar. Isso que eu quero apresentar para vocês. Aqui ele deve imprimir compra paga. Vamos ver? Compra paga. Exatamente. Agora, nesse 31, vamos ver? Cancelar compra não paga. Não foi pago ainda esta compra. Está funcionando corretamente. Isso que eu queria apresentar para vocês. Então, este else eu nem preciso. Eu só preciso deste if. E quando ele acessar este if, eu preciso enviar dados para o cancelamento. E quais são esses dados? Refere-se ao ID de autorização. Então, eu crio uma variável, então, data autorização, como que ele retorna para eu utilizar o mesmo nome? Eu utilizo a variável underline autorização, e esta variável ela vai receber um array, então eu começo um array, e este array vai ter uma posição. Qual é a posição que eu preciso enviar? É o ID de autorização. Então, eu pego este ID de autorização e este ID de autorização vai receber qual valor? O valor que eu dei o var_dump, que está em Date Result, em seguida a posição autorização ID. E esta posição ela tem este valor que é obrigatório enviar. Estou enviando este ID de autorização, ou melhor, criando este array. Agora eu preciso enviar. A mesma forma como eu enviei na parte do Checkout Form, lembram que na parte do Checkout Form eu estou enviando, utilizando enviar dados da compra, utilizando Post Field. É exatamente isso. Então eu pego este curly, não preciso fazer nada de diferente, simplesmente colo. Ao invés de eu enviar os dados da compra, agora é dados da autorização. Isso só quando a compra já foi paga, já tem o ID da autorização. Se a compra não foi paga, eu não preciso enviar esses dados. Agora eu preciso enviar o header. No header eu preciso enviar indicando que vai ser neste formato e também preciso enviar o token. Então, para isso, eu pego como exemplo este header, enviar os headers e colo, porque já está implementado. Eu já apresentei para vocês como implementar este header. Próximo passo é fazer a requisição, correto? Fazer a requisição, fechar a conexão. Em seguida, eu preciso dar um var_dump. Não vou dar um var_dump. Somente fecho. Vamos ver o resultado. Eu somente vou cancelar agora. Essa não. Essa eu vou deixar porque eu preciso testar futuramente. No momento, vou deixar ela aqui. Eu coloco, inclusive, aqui por último, porque depois eu vou precisar dela. E acesso ADM. Depois do ADM, eu quero o listar. Então, pego o nome do arquivo, é o listar pagamento. É essa página que eu quero acessar. Coloco listar pagamento.php. Retornei para o listar. Esse eu deixo aberto porque ainda vou precisar para explicar alguns detalhes.
não vou alterar essa compra no momento, eu quero essa 31. Vamos ver o que vai ocorrer caso eu clique aqui em cancelar. Cliquei em cancelar, caso não apresente erro nenhum, não apresentou erro nenhum, retorno, atualizo. E por que ele não alterou eu atualizando aqui? Porque no nosso projeto, atualmente, eu simplesmente faço a requisição para o PicPay altera o status, mas eu não altero no meu banco de dados. Então, caso eu venha agora verificar, clique aqui em status, vamos ver o que ocorre. Agora sim, então está expirado, quer dizer que está funcionando corretamente. Eu estou cancelando a compra no PicPay, somente não estou alterando no banco de dados. Então eu quero fazer o seguinte, essa parte aqui que eu estou chamando esta função, eu chamo novamente essa função aqui na parte inferior. Então, aqui na parte superior, o que eu coloquei de comentário, eu não coloquei comentário nenhum. Então, a frase que eu coloco seria verificar o status do pagamento, salvar no banco de dados e recuperar o ID de autorização antes de cancelar a compra. Eu já estou verificando o status do pagamento? Sim, já estou verificando o status de pagamento neste local. Em seguida, estou salvando no banco de dados o novo status? Não, não estou. Então, é isso que eu quero implementar. Estou recuperando o ID? Sim, estou recuperando o ID de autorização. Por isso que eu citei anteriormente que eu não queria fechar esta página. Então, eu preciso agora salvar no banco de dados o status que eu estou recuperando. Então, aqui em cima, verificar o status, eu pego este comentário e coloco aqui na parte inferior. Somente aqui na parte inferior vai ser somente verificar o status do pagamento e salvar no banco de dados. É só isso que eu preciso fazer. E depois que eu fizer isso, eu posso fazer o redirecionamento. Assim como na parte inferior eu estou fazendo o redirecionamento, aqui também. Ao invés de ser mensagem de erro, agora vai ser mensagem de sucesso. Então, se é sucesso, é success, o verde do Bootstrap. Em seguida, ao invés de erro, selecione um pagamento, coloco pagamento cancelado com sucesso. Somente agora falta a parte do salvar no banco de dados. Então, aqui na função, nesta função, antes de eu dar um return, eu preciso salvar no banco de dados. Preciso implementar do zero? Não, eu já tenho a parte do pagamento status do pagamento. E no status de pagamento estou verificando o ID do status, em seguida verificando se encontrou o ID, em seguida eu cadastro o status da transação e também eu edito o status da compra. Então eu copio tudo isso. Você tem já o código comentado, é muito mais fácil para você compreender. É claro, se você colocou o comentário nas aulas anteriores. Retornando, eu estou verificando se encontrou no banco de dados. Então, por exemplo, o PicPay retornou o status pago. Então, eu preciso verificar se esse status pago existe nessa tabela e obter somente o ID. E este ID estou utilizando em seguida aqui na quebra. Então, status ID, o ID de referência, o ID que eu estou recebendo aqui como parâmetro, e também eu tenho o ID de autorização. Este ID de autorização só quando ele existir, aí sim eu tento salvar, e este ID de autorização somente existe quando o pagamento foi pago, melhor, compra foi paga. Quando a compra não foi paga, eu só quero cancelar, então não preciso enviar esse ID da autorização. Eu cadastro no banco de dados somente o status, o ID do status e o ID de referência. Ele está apresentando um erro, então eu tenho algum erro, está faltando alguma coisa, está faltando fechar este if, e este if ele deve ser finalizado, só confirmar, ele deve ser finalizado depois que eu executei o update. Então, depois que eu realizei o update, eu preciso finalizar este if. Então, antes do return, eu fecho o if. Alt Shift F para indentar o código, já eliminou o erro que estava apresentando. Vamos ver se ele vai salvar o novo status. Atualizo. Esse esperado agora eu não posso testar, essa compra 1 não existe, então eu tento realizar uma nova compra.
clico em enviar, então será realizada uma nova compra, atualizo, correto, tenho iniciado, clico em status, vamos ver o que vai ocorrer, mas antes de eu clicar no status, ou melhor, eu apresento clicando no status. Cliquei no status, agora eu tenho status criado. Venho no banco de dados, vamos ver, transações, eu tenho referente à compra 111, é compra 111, correto, compra 111, ele alterou nessa data para o status 2, criado, e em seguida agora eu posso cancelar. Eu vou tentar cancelar esta compra, clico em cancelar, opa, deu um erro, linha 36, conexão no arquivo função. Então aqui no arquivo função faltou a conexão, é claro. Eu estou tentando alterar no banco de dados, utilizando a conexão, mas a função não possui a conexão. Eu não incluí o arquivo, então eu preciso incluir. Então, include, eu quero incluir, já é a segunda vez, então não posso colocar, eu preciso somente o include, dou um Ctrl espaço, subo um diretório, e em seguida o arquivo que eu quero é o arquivo de conexão. Agora sim, eu já tenho a conexão com o banco de dados, inclusive conexão com o banco de dados. É bem fácil de identificar que é a conexão, mas não custa colocar o comentário. Retorno, atualizo, eu quero é cancelar. Então eu clico em cancelar, vamos ver o que vai ocorrer, se ele vai cancelar. Pagamento cancelado com sucesso, alterou o status para expirado. Mas vamos ver o seguinte. Vocês viram que quando ele estava como iniciado, eu cliquei em status, ele alterou para criado, e na compra 111 eu tenho o status 2, lembram que eu cliquei lá para atualizar o status, em seguida ao clicar em cancelar, ele salvou o status que ele possuía, mais o 3. Aqui vem a dúvida, então por que eu salvei novamente o status 2 se eu já sabia que tinha o status 2? Então, se você quiser implementar para verificar se o status atual que está salvo no banco de dados é o mesmo status que o PicPay retornar, não precisa salvar no banco de dados. Mas por que então eu implementei? Vamos ter a seguinte situação, por exemplo, eu cliquei aqui em enviar, realizei uma nova compra, agora refere-se ao 112, vamos imaginar que essa compra está como iniciado, mas o usuário já realizou o pagamento. Realizou o pagamento, o PicPay tentou enviar para o meu servidor não respondeu e continua como iniciado. Em seguida, eu cancelei a compra e no meu servidor ainda não está salvo, vamos ver, 112, não está salvo o status atual. Eu clico em cancelar. Ao clicar no cancelar, vamos ver, ele vai cancelar, ok, cancelou com sucesso, e ao clicar no cancelar, ele salvou. O status anterior era 2, então o último status da compra era 2, e agora eu coloquei 3, porque cancelado. Mas esse status 2 poderia ser o status pago, mas que meu servidor não recebeu esse novo status. Então é importante que você sempre verifique se há necessidade, se você quer salvar. Pelo menos eu acho que é importante salvar. Isso cai naquela situação do pago que eu citei. O usuário pagou, no PicPay está com status pago, mas no meu servidor ainda está com status iniciado. Eu cancelei a compra e caso eu não salve no meu banco de dados que essa compra já foi paga, eu não vou ter no relatório que essa compra já foi paga. Por isso que é importante salvar o status anterior, verificar qual que era o status e salvar para ter o histórico. Está funcionando quando a compra ainda não foi paga. Agora, quando a compra foi paga, vamos ver se eu já posso testar quando a compra já foi paga. Quando a compra já foi paga, estou enviando o token. Estou enviando o ID de autorização que ele solicita, correto? Estou enviando o ID de autorização, então significa que eu posso tentar cancelar. Essa compra já está paga. Caso eu clique aqui em status, vamos ver, só para vocês verem, continua como pago, realmente o valor é pago. Agora eu clico em cancelar. Eu acho que já podemos testar sim. Vamos ver se ele vai cancelar. Eu clico em cancelar e o PicPay devolveu o valor. Então significa que está funcionando corretamente.
era a compra 100, vamos ver, a compra 100. A compra 100 está aqui. A compra 100, ele possuía o status 5, pago, e eu cliquei em cancelar, ele cancelou e colocou o status 7, que refere-se ao devolvido. Caso eu não tivesse clicado anteriormente só para vocês verem que realmente estava com status pago, não existiria esse registro. Vamos imaginar que não existia esse registro. Não existindo esse registro, caso eu clicasse em cancelar, cliquei em cancelar e só salvasse o status depois do salvo, depois de ter alterado para devolvido, eu não teria no relatório que essa compra já foi paga. Por isso, cai na mesma situação que eu citei anteriormente. Verificar qual é o status, salvar o status antes de cancelar. Podemos testar agora, realmente se está funcionando. Eu vou testar localmente, então o PicPay não vai dar o retorno, mas eu posso consultar o status. Então, primeira coisa, eu venho no banco de dados, venho na parte de produtos e altero o valor do produto. Então, coloco agora 0,16 centavo, então vai ser somente 16 centavos a compra, 0,16. Está correto, ponto porque é double, você não pode colocar a vírgula. Retorno nos produtos, 0,16 centavo, correto, detalhes, 16 centavo, comprar, preencho com as informações pessoais, preenchi o formulário, clico agora em enviar, realizou a compra, somente eu diminuo aqui um pouco de tamanho para conseguir abrir também, ou melhor, compartilhar a tela do celular. Então, compartilhei a tela, inclusive ele já apresentou, porque eu coloquei o meu e-mail do PicPay, ele já apresentou aqui que eu tenho uma compra. Então, clico sobre o mesmo. Em seguida, eu simplesmente arrasto da esquerda para a direita para ler o token. Então, simplesmente arrasto. Estou abrindo fora só para vocês verem. Então, agora eu posso ler o QR Code. Então, vamos ler este QR Code. Ok. Eu estou realizando o pagamento para qual empresa. Em seguida, qual é o valor. Qual é o número do pedido? É 113? Sim, é 113. Caso eu venha aqui no administrativo, atualize, eu tenho o 113 iniciado. Caso eu clique em status, vamos ver, ele vai estar como criado. Sim, ele está como criado porque eu ainda não realizei o pagamento. Em seguida, clico aqui em público porque eu quero alterar para privado e simplesmente clico agora em pagar. Clicando em pagar, 16 centavos, só confirmar, sim, correto, 16, clico em pagar, preciso colocar agora a senha, coloquei a senha, agora simplesmente posso finalizar a compra. Clico em finalizar, só aguardar, ele vai mandar mensagens, provavelmente ele manda aqui na parte superior, após ter realizado o pagamento com sucesso, pagamento realizado com sucesso, talvez ele logo envie o e-mail aqui na parte superior. Eu tenho o pedido 113, sim, correto, pedido 113, valor 16 centavos, sim, era o valor de 16 centavos que era o valor do curso. Agora eu simplesmente atualizo a página. Por que ele não alterou para pago? Porque ele está enviando para o seguinte endereço, para outro endereço, o status, ele não está enviando, ele não consegue enviar no localhost. Isso já foi explicado na aula anterior. Mas eu posso consultar agora o status aqui. Clicando aqui em consultar status, ele vai apresentar criado. Mas atualmente no banco de dados eu só tenho criado, vamos ver se realmente eu só tenho como criado. Sim, 113 está como criado. Caso eu clique diretamente no cancelar, e ao clicar aqui no cancelar, caso eu não tivesse essa parte para salvar no banco de dados antes de cancelar, então verificar o status do pagamento e salvar no banco de dados antes de excluir, antes de cancelar, quer dizer, antes de cancelar. Eu não vou clicar aqui no status. Caso eu clique aqui no status, ele vai mostrar que está pago. Mas caso eu clique aqui em cancelar, caso ele não fosse pago, ele ia alterar para esperado, mas ele vai alterar para devolvido. Então, eu clico agora aqui em cancelar, vamos ver o que vai ocorrer. Clico em cancelar, ele vai fazer a solicitação para o PicPay e agora eu tenho devolvido.
Inclusive, caso eu venha no celular aqui, eu vou arrastar aqui da parte superior para a inferior, somente vou arrastar, e eu tenho o quê? Finalize a compra, 113, eu já finalizei a compra, em seguida pagamento estornado. Eu não estornei o pagamento? Sim, correto, eu estornei. Então, está estornando, está devolvendo o pagamento. Está funcionando o que eu quero, que refere-se ao cancelar o pagamento. Portanto, nesta aula implementamos o botão para poder cancelar, seja cancelar quando já foi pago, como também quando ainda não foi pago. Quando foi pago, eu consigo devolver o valor. Quando não foi pago, eu altero para expirado. Expirado, vamos ver, se não foi pago, a transação será cancelada em nosso servidor, não permitirá pagamento por parte do cliente PicPay. E essas ordens irão passar para status de criado para expirado. É isso que estava ocorrendo, de criado para expirado. Agora, quando já foi pago, passará do status pago para devolvido ou estornado. Importante aqui, eu tenho uma parte aqui que eu queria apresentar para vocês. Todos estes não. É quando faz consulta status pagamento, não. É gerenciar notificações. Aqui no gerenciar notificações, lembra que eu citei anteriormente, pode ser que meu servidor não responda. E o PicPay enviou a notificação que implementamos na aula anterior, mas o meu servidor não aceitou. Vamos ver? Aqui temos a parte da notificação. Para que o recebimento callback seja considerado confirmado, seu e-commerce deve responder status 200. Então, se meu servidor recebeu o status do pagamento, ele deve retornar o status 200. Agora, se meu servidor não responder, aqui na documentação não está apresentando se o PicPay tenta novamente enviar ou não. Isso eu já não sei porque não está aqui na documentação ou eu não consegui encontrar aqui na documentação referente a isso. Por isso que é importante também vem aquela parte de consultar antes o status, salvar o status no banco de dados, aí sim cancelar. Assim eu tenho o relatório completo relacionado ao pagamento. Com o cancelar implementado, agora eu aguardo você na próxima aula.